É isso aí, meus irmãos, ouvintes do programa A Voz da Libertação. Queridos, já são 12 horas e 37 minutos e eu já quero trazer uma palavra ao vosso coração. Você que tem uma Bíblia aí na sua casa, no lugar aonde você está, pegue neste momento e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. O texto que nós iremos ler se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 2, e o versículo 8 e 9. Glória a Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9 para a nossa meditação neste momento. Vamos ler a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irei ler mais uma vez. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Glória a Deus. Irei fazer uma breve oração e logo após estarei ministrando aquilo que Deus colocou em meu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso e Deus maravilhoso, Pai da glória, Pai celestial, a Tua palavra foi lida, Senhor. Fala conosco nesta tarde, pois nós queremos ouvir a Sua voz. Queremos ouvir o que o Senhor tem para nós através desta mensagem. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ouvintes, servos de Deus, servas do Senhor, que estão até o presente momento sintonizados e ligadinhos no programa. Nós lemos aqui a palavra de Deus, o texto bíblico, na carta que Paulo escreveu para os Efésios. E esta carta traz consigo um conteúdo abençoado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo nesta carta fala coisas que trazem um proveito muito grande para a nossa vida espiritual, para o nosso ministério. E aqui no capítulo 2 ele está falando do pecado para a salvação pela graça. Ou seja, nós estávamos no pecado, aceitamos Jesus como nossa salvação e passamos do pecado para a salvação, pela graça de Deus. Então aqui nós lemos que pela graça nós fomos salvos. E eu já quero falar aqui que a salvação não é por obras, não é por mérito humano. A salvação é um dom de Deus, é um dom divino. Pela graça somos salvos. O que é graça, irmão? Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos o perdão divino, nós não merecíamos a graça, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entregou a si mesmo. Ele despiu-se da sua glória e veio na forma humana, em corpo, e na carne ele venceu o pecado. Na carne humana, no corpo humano, ele desceu nessa terra, ele nasceu, cresceu e morreu por nós, com o corpo, com a matéria física, mas ele não tinha pecado. E por isso Jesus venceu o pecado na carne. Por quê? Porque ele não tinha pecado. E foi pelo sacrifício que ele fez que nós fomos alcançados pela graça. Bendito seja Deus. Mediante a fé. Isto não vem de vós. Paulo diz, isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom divino. Pela misericórdia de Jesus, nós fomos alcançados pela graça. E a salvação não é por obras. Dobre a sua atenção, querido ouvinte, para você entender a palavra de Deus nesta tarde.
A salvação não é por obras, como muitas pessoas pensam. Muitos irmãos, cooperadores, servos de Deus, que são crentes há muito tempo, há 20, 30, 40 anos, e não lê a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, pensam que vão ser salvos pelo dom que tem, pelo dom da revelação, porque pregam a palavra de Deus, porque oram, porque ganham almas. Não é nada disso. Nada disso vai salvar ninguém. A salvação é pela graça, é pelo dom de Deus, não vem de nós, é dom de Deus. E tem muita gente dizendo por aí que quem não fala em línguas estranhas, quem não é batizado com o Espírito Santo, não vai para o céu. Para de presepada, meu irmão. A salvação não é por obras, não é por dons. A salvação é um dom de Deus. É algo que Deus deixou para o ser humano pela sua infinita misericórdia. Não vem de nós, não é de dom que Deus nos entregou. A salvação é pela graça, favor imerecido. A salvação é um ato de fé. Está escrito aqui no versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, o que nos salva não são os dons, não são as nossas obras, não é o que nós fazemos para Deus, não é se nós ajudamos alguém que está necessitado, nada disso salva. Caridade não salva ninguém, dom espiritual não salva ninguém, pregar não salva. A pregação pode salvar quem está ouvindo a palavra, quem ainda não é crente, quem ainda não aceitou Jesus, ele ouvindo a pregação, ele pode ser salvo. Mas quem está pregando não pode ser salvo pela pregação, porque ele prega. Porque a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. A salvação é algo tão maravilhoso. Só para você ter certeza que a salvação é um ato de fé, leia Mateus 26, 27, para você entender. Quando Jesus estava na cruz, no Calvário, e aqueles dois malfeitores, aqueles dois ladrões, estavam ali do lado de Jesus, um à direita e um à esquerda. E segundo os historiadores, um se chamava Dimas e o outro se chamava Gestas. Esses dois ladrões estavam crucificados ao lado de Jesus. Jesus estava no meio. E teve um que estava maldizendo, falando palavras torpes, falando coisas que ele não devia dizer. Tinha um que estava amaldiçoando Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti e salva nós também. Mas o outro temeu ao Senhor. O outro disse que era... O outro que era Dimas disse: tu não teme a Deus nem na hora da morte. Nós estamos aqui nessa situação porque nós merecemos, porque nós fizemos o que era mal. Nós plantemos o mal e agora nós estamos colhendo o mal. Mas este homem nada fez para merecer isto. E sabe o que me chama a atenção? Ele se dirigiu para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Está escrito na Bíblia que Jesus olhou para aquele ladrão e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí está a prova, irmãos, a salvação é um ato de fé. Aquele ladrão, aquele bandido, aquele malfeitor estava na hora da morte, na cruz. E ele teve fé que Jesus podia salvá-lo, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Salvador da humanidade. E ele foi salvo. Então, entenda isso, a salvação não é por obras, não é mérito do homem, não é porque você prega muito que você vai ser salvo, não é porque você é usado na revelação que você vai ser salvo, não é porque você canta bem que você vai ser salvo. A salvação é um ato de fé. Glória a Deus. E tem muito crente que não tem certeza da sua salvação. Eu fico triste, porque tem pessoas que servem a Deus há muito tempo, carrega a Bíblia na mão, mas não conhece o livro que ele carrega.
não lê a palavra de Deus, não estuda a palavra e está perecendo por falta de sabedoria e de conhecimento da palavra de Deus. Está escrito no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 4: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Jesus falou: examinai as Escrituras. Hoje o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Um crente que está dentro da igreja, que aceitou Jesus, que confessou com a boca dele que Jesus Cristo é o Senhor, que dobrou os joelhos e falou: eu aceito Jesus como meu Salvador, e não tem certeza da própria salvação, ele está perdendo tempo dentro da igreja. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque em 1 aos Coríntios, eu vou ler aqui só para você ver que eu só prego Bíblia, eu só falo aquilo que eu tenho certeza, que eu leio na palavra de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 18, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, olha aí, Paulo está dizendo, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Olha aí, irmãos, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, e a partir do momento que nós confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele tem poder de perdoar pecados, nós recebemos a salvação. Então pare com essa dúvida, pare com isso de achar, só quem sabe quem está salvo é Deus. Não, você é salvo, tu aceitou Jesus para morar no céu, tu não está na igreja perdendo tempo não, tu aceitou Jesus, então tu é salvo. Você é salvo porque você confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Eu tenho certeza da minha salvação, porque eu creio, eu tenho fé que eu já estou salvo, que a partir do momento que a trombeta de Deus tocar, eu serei arrebatado. Glória a Deus. Mas não é por causa disso que nós devemos estar de qualquer maneira, não. Não é isso que eu estou dizendo. Nós devemos estar alerta, preparados para o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tem outro versículo também lá na carta de Paulo aos Efésios que me chama a atenção a respeito da salvação. Deixa eu ler aqui para você entender com mais clareza. Efésios capítulo 1 e o versículo 7. Ouça aí que você vai entender. No qual temos a redenção pelo seu sangue. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha aí, a redenção pelo seu sangue. O que é redenção? O que é redenção? Redenção é uma nova chance. Redenção é uma nova vida, é um novo começo. E quem nos deu este novo começo? Quem nos deu esta nova chance? Jesus. Jesus deu a redenção à humanidade. Como? Com o sacrifício que Ele fez na cruz. Nós estávamos perdidos. Glória a Deus. Nós estávamos perdidos na escuridão, no pecado. Pela lei nós estávamos condenados, porque a força do pecado é a lei. Não tinha chance para nós não, queridos. Nós estávamos perdidos. Estávamos condenados. E Jesus veio, deixou a sua glória, despiu-se da sua glória. Ele deixou o seu trono de glória e desceu na terra. Ele nasceu de um ventre de Maria para dar a sua vida por toda a humanidade, para dar uma nova chance, porque Ele sabia que nós não teríamos condições de suportar o sofrimento, de suportar o peso da cruz. Nós não suportaríamos as 39 chicotadas que Jesus levou. Nós não suportaríamos caminhar na Via Cruzes, não suportaríamos a coroa de espinho
Não suportaríamos ser espancado, ser esbofeteado, ser cuspido, ser xingado. Não suportaríamos isso. E Jesus deu a redenção à humanidade, como está escrito aqui, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, ou seja, o perdão. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados pela redenção que Jesus nos deu. O preço que Ele pagou, o sacrifício que Ele pagou, era preço de sangue. Jesus se fez maldito por nós, porque está escrito em Deuteronômio: todo homem que era colocado na cruz era maldito. E Ele se fez maldito por mim e por você. Então, querido, eu quero que você entenda: a salvação é um ato de fé. Não é por obras, não. Não é por mérito humano. É pela fé. Oh, aleluia, bendito seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida, ouvinte. Fique com esta palavra e aceite a Jesus enquanto há tempo. Ele quer te dar a salvação. Ele não quer que você se perca. Ele não quer ver a sua alma ser lançada no inferno, mas Ele quer ver você adentrando os portais da Nova Jerusalém.